A gente vai entrar agora. Vou fazer uma pergunta para você que está aqui. Qual é o momento mais perigoso no culto? Qual é o momento que nós mais precisamos estar atentos no culto? Será que é na hora da adoração, do louvor? É na hora que cai alguém endemoniado na igreja? Qual é a hora que a gente mais tem que estar vigilante? Deixa eu mostrar para vocês aqui alguns textos da Bíblia. Livro de Juízes, capítulo 6, verso 3. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixava em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. E assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Olha só. Quer ver outro texto? 1 Samuel, capítulo 7, verso 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, diga, o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Quer outro texto? Marcos capítulo 14, verso 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si, diziam: por que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários. Um denário é uma diária de um trabalhador. 300 denários é mais de um ano de um trabalho de quem ganha pelo menos um salário mínimo. Mais de um ano. E dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres, vocês sempre vão ter com vocês quando quiserem. Vocês vão poder fazer o bem, mas a mim nem sempre vocês me têm. Ela fez o que pôde. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade eu vos digo, que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Agora olha isso aqui, ó. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para entregar Jesus. Mais outro texto, e aí eu vou aplicar tudo isso aqui para você entender o que é que eu estou dizendo aqui. Mais outro texto, Atos capítulo 4, verso 34. Olha só, eu não sei se você já pegou o que eu estou falando aqui. Você já viu alguma ligação nesses três textos aqui? Já conectou? Conseguiu conectar? Olha só esse último aqui, ó. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuíam a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por quê? Encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo.
qual é o momento mais perigoso no culto? Qual é o momento que a gente mais tem que estar atento, ligado, vigilante? O que esses 4 textos aqui têm a ver um com o outro? Sabe o que esses 4 textos aqui têm a ver? É que na hora que o povo de Deus estava ofertando, semeando e sacrificando, foi nessa hora que eles estavam semeando, sacrificando e ofertando que Satanás os atacou. Era quando Israel semeava que os amalequitas e os midianitas vinham para atacar Israel. Era quando eles semeavam. Era quando o profeta Samuel estava sacrificando o holocausto ao Senhor, que os filisteus vieram atacar. Só que Samuel já tinha feito o holocausto. E aí quando os filisteus vieram, Deus trovejou e os filisteus caíram por terra. Foi na hora que uma mulher pegou um vaso de alabastro, um perfume caro, um perfume que valia mais do que 300 denários, valia 300 denários, 300 diárias de um trabalhador. Quanto que é a diária de um trabalhador? Um pedreiro em torno de 100 a 150 reais. O ajudante vai de 70 mais ou menos, fora o almoço, é mais ou menos por aí. Não sei se já aumentou, há um ano atrás era mais ou menos isso. Vezes 300 era o preço desse perfume. E a mulher pega esse perfume e derrama e unge Jesus. Foi na hora que essa mulher fez essa oferta extravagante que Satanás entrou em Judas. Foi nessa hora que uma mulher ofertou algo extravagante que Judas decidiu vender Jesus. E foi algo do Satanás, porque a Bíblia fala lá em João, que quando eles estavam ceando, a Bíblia fala, já tendo Satanás posto no coração de Judas vender Jesus. Quando Barnabé vendeu a sua herança e depositou aos pés dos apóstolos, Ananias e Safira, não inspirados por Deus, mas por Satanás, venderam também a propriedade, retiveram uma parte e a outra colocaram nos pés dos apóstolos. Irmãos, esse momento, agora, você que está em casa, é a hora que eu e você mais precisamos estar atentos, porque essa é a hora mais perigosa do culto. É a hora que Satanás mais ataca o crente. É nessa hora. É nessa hora que Satanás fala muitas vezes no teu ouvido. Lá vai falar de dinheiro de novo. É nessa hora que Satanás vai falar no teu ouvido. Para que dar dízimo para pastor? Para que dar dinheiro para a igreja? É nessa hora que Satanás vai falar para você assim, ei, você tem muita conta para pagar, rapaz, que mané negócio de dar dinheiro para ninguém. É nessa hora que Deus fala com você, meu filho, prepara uma oferta para mim, e Satanás fala para você no outro ouvido assim, não, é muito, não vai não. Agora, meu Deus do céu, por que Satanás ataca tanto o crente na hora que ele semeia, na hora que sacrifica, na hora que oferta? Por quê? Porque Satanás sabe que não é a oração forte, que não é a oração do homem mais ungido da terra que vai fazer você prosperar. Satanás sabe que é quando você obedece a palavra de Deus, oferta, primicia, dizima, que os céus desatam, que o devorador é repreendido. É nessa hora que o céu se abre e a bênção é derramada sobre você sem medida, de tal maneira que você não tem nem onde reter. É na hora que você oferta, é na hora que você sacrifica, é na hora que você obedece a Deus. Você está entendendo? Não adianta você não dizimar, você não primiciar, você não ofertar, você não e você clamar a Deus, para Deus ficar fazendo milagre na tua vida financeira. Gente, é melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes a gente quer convencer Deus. A gente quer convencer Deus. Ah, Deus, o Senhor sabe, né? Ah, Deus, o Senhor sabe, né? Eu muita conta, muita coisa para pagar e tal. O Senhor sabe, né, Deus? O Senhor entende, né? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Não é Deus que precisa do nosso dízimo. Não é Deus que precisa da nossa primícia. Não é Deus que precisa da nossa oferta.
somos nós que precisamos dizimar, que precisamos primiciar e precisamos ofertar. E Satanás sabe tanto disso, que ele ataca você exatamente nessa hora, para que você não faça isso, e você não desfrute daquilo que o Senhor tem para você. Sempre, não só hoje, mas sempre, quando você estiver num culto, seja num culto normal, numa conferência, aqui ou em outra igreja, você que está assistindo aqui de casa, sempre sonde o seu coração acerca da oferta que você vai levar no altar do Senhor. Sonde o seu coração, se a voz que está falando dentro de você é a voz de Deus ou é a voz do inimigo. Se Deus tem direção